Olá pessoal, aqui é a Manoele. Vamos continuar o nosso aprendizado em visualização de dados. Hoje nós veremos como construir gráficos combinados no Tableau. Nós veremos como sobrepor um gráfico de linhas num gráfico de barras e como construir um histograma com um gráfico de distribuição acumulada. Eu só queria deixar vocês avisados que esse vídeo foi gravado durante um encontro síncrono com a minha turma de visualização de dados no início da pandemia, onde eu usei diretamente o Google Meet para gravar, então a qualidade do vídeo não está muito boa e o áudio pode soar um pouco diferente do áudio atual. Então, depois desse aviso, vamos começar. Então pronto, pessoal, a aula de hoje, que eu queria abordar com vocês como parte final dessa introdução ao Tableau, que eu tentei mostrar vários tipos de gráficos, pelo menos assim, uma amostra do que vocês podem fazer. Tem sempre aqueles treinamentos do Tableau que são muito mais completos do que o que eu falo aqui na aula, O que eu tento falar são as coisas mais interessantes ou as mais importantes. E hoje eu vou falar um pouco sobre gráficos combinados, que é sempre legal quando você consegue combinar dois tipos de marcas, no mesmo gráfico, para mostrar principalmente coisas que sim, são dados diários e você quer mostrar também um acúmulo desses dados, por exemplo. E não só para isso, mas posso mostrar no mapa diferentes marcas para combinar um mapa temático com um mapa com símbolos para as capitais, por exemplo. Isso é fácil de fazer no Tableau também, tá certo? Então, vou mostrar aqui dois exemplos, que é um usando combinar gráfico de linhas com gráfico de barras, e o outro é criar um histograma usando também uma distribuição acumulada, tá certo? Vou mostrar os dois. Então, para a aula de hoje, a gente vai usar o exemplo, a fonte de dados exemplo Superloja, que já vem com o Tableau. O meu aqui está em inglês, ele chama de Sample Superstore, mas o de você deve ser exemplo Superloja, tá certo? A gente vai abrir essa fonte, ok? E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um gráfico de barras, certo? Que mostra venda por categoria por ano, ok? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vendas, Então, aqui, vendas. Vou colocar aqui nas linhas. Por categoria. Deixa eu ver aqui onde é que está a categoria. Por categoria. Opa. Por categoria e por ano. Aí, por ano aqui eu vou pegar pelo order date aqui. Eu quero aqui por ano. Já botou, mas eu quero um gráfico de barras. Do jeito que está mostrando aqui, Se vocês estiverem acompanhando também pelo PDF, vai estar um pouco diferente, porque quando eu gerei aquele material, foi no final do ano passado, eu ainda não tinha os dados de 2019, pode estar um pouco diferente, tá certo? E às vezes também eles mudam, dependendo do idioma, se está em português ou inglês, eles também mudam um pouco esses gráficos. Mas não se preocupem com essas pequenas diferenças, não. Então, vamos lá. Esse aqui é um gráfico de barra simples que está mostrando aqui como o desempenho das minhas vendas, por categoria, Tá aqui móveis, material de escritório, de tecnologia ao longo do tempo, por ano, aqui de 2016 até 2019, O que a gente quer, é acrescentar, eu quero mostrar a margem de lucro para esses produtos também, ao longo desses anos, nesse mesmo gráfico, tá certo? Então, primeiro, a gente vai colocar aqui margem de lucro. O meu é Profit Ratio, certo? Vou colocar aqui também na prateleira de linhas, certo? E aí ele criou dois gráficos, como se ele duplicasse, Mostrasse na primeira linha a soma das vendas e na parte de baixo a agregação aqui da margem de lucro, Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um eixo duplo. Eu quero colocar esse gráfico de baixo aqui, da margem de lucro por cima do gráfico de vendas, tá certo? Aí, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na pílula da margem de lucro, certo? E vou marcar eixo duplo aqui, ó. De vocês deve estar eixo duplo, Quem tiver em português, Dual Axis aqui. Então, cliquei aqui. Ele combinou as duas, Já colocou por cores aqui, ó, já combinou. Do jeito que está aqui, está um pouco ruim de ver, Então, o que a gente vai fazer é alterar a marca
né, da margem de lucro para poder ficar visível melhor aqui, certo? Aí, se vocês olharem aqui para o card de marcas, né, ele acrescentou, ele tem uma aba aqui para todos. Então, tudo que eu mudar aqui vai ser aplicado para todos os dois gráficos, tá certo? E tem a marca de cada um, né, ou a aba de cada uma das medidas correspondentes aqui. Então, por exemplo, eu quero mudar da margem de lucro. Então, eu venho aqui, né, na aba dele, e venho na marca que está aqui como barra, e eu quero colocar, por exemplo, como linha, certo? E aí, aqui agora, eu consigo ver qual foi a margem de lucro, né, do desempenho das vendas aqui de cada uma dessas categorias ao longo dos anos no mesmo gráfico, né, um como marca como linhas e o outro como barras. Porque dependendo do idioma e da versão do Tableau, esses dados podem estar um pouco diferentes, tá certo? Não tem problema. Tipo assim, a gente não está analisando o dado em si, eu só quero mostrar, exemplificar como faz o gráfico, tá certo? Então, assim, não... É tanto que o meu aqui está diferente do que está no PDF, porque eu fiz o PDF no ano passado, e ele tá... Os gráficos são diferentes, os valores são diferentes. O exemplo Superloja da versão em português, ele pega mais da América Latina, sabe? Aí pode ter essa diferença também. Então, vamos adiante. Então, esse é o primeiro tipo de gráfico combinado, né, que é isso que mostra, por exemplo, aqui são duas medidas, né, um que eu posso fazer agora, que é de um histograma, eu vou fazer um histograma discreto, comum, né, e eu também quero mostrar, junto com esse histograma, eu quero mostrar um acumulado, né, dessa distribuição, certo? Então, para isso, eu vou criar aqui uma outra aba, né, de visualização. E aí eu quero criar um histograma do lucro. Não é margem de lucro, é só do lucro, certo? Então, a maneira mais rápida é eu selecionar aqui lucro, vir aqui no Show Me, certo? E escolher histograma, né? Aqui embaixo. Pronto, aqui no histograma, usando o Show Me, né? O que eu quero fazer agora é acrescentar um outro gráfico, certo? Que vai me mostrar a distribuição acumulada que representa esse histograma aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, como essa distribuição acumulada também vai usar o lucro, né, que é o que está, a mesma pílula que está aqui do lado da prateleira de linhas, o que eu vou fazer é duplicar essa pílula aqui, tá certo? No caso de vocês é o Ctrl clique, né? Se eu Ctrl clique e arrastar, ele já coloca o maisinho aqui do lado e eu posso duplicar a medida, tá certo? Que foi o que eu fiz aqui. Aí, a segunda coisa que eu vou fazer é trocar a cor, tá certo? Desse segundo gráfico aqui. Vou colocar aqui um laranja. Okay? E mudar a marca. Quero colocar aqui a marca de linha, tá certo? Então, ele criou, é como se fosse uma representação desse histograma aqui, só que como forma de linha aqui embaixo, certo? E aí, para fazer o acumulado, okay, o que a gente faz é colocar... Primeiro, né, vou transformar o eixo duplo aqui, logo, né, para colocar um em cima do outro, usando o menu aqui do eixo duplo. E aí, o que eu vou fazer é usar um cálculo de tabela rápida, certo? Que é para calcular aqui o total acumulado desse gráfico aqui de linhas, certo? Para isso, você vai usar aqui o menu de contexto da pílula, aqui, que é o segundo, que eu quero mudar, certo? Aí ele tem aqui, ó, cálculo de tabela rápido. Eu não sei como é que está em português, deve ser parecido o nome, né? E aí o que você quer é esse Running Total, que é total acumulado, eu acho. Você vai colocar aqui o total acumulado, e aí ele automaticamente aqui vai calcular essa distribuição acumulada dessa distribuição aqui do histograma, certo? Aí a coisa aqui que está esquisita, ó. Se vocês olharem, o eixo esquerdo, ele se refere ao histograma, né? Ele está colocando aqui, ó, até 8.000, certo? Mais, né? Em torno de 8.000 ali. E do lado direito, que é o total, né, do acumulado, ele está a 10.000. Isso pode gerar confusão, né, para a pessoa que está olhando esse gráfico, porque ele pode pensar que o acumulado é o mesmo desses 8.000, que normalmente a pessoa só olha para o lado esquerdo, não vai olhar muito para o lado direito, né? Pode confundir.
Nesse caso aqui, ó, como a linha amarela se refere à mesma medida, tá certo, do histograma, você pode sincronizar o eixo aqui com o eixo do lado esquerdo, certo? Então, para isso, o que é que você faz? Você vai aqui no eixo, né, do lado direito, clica com o botão direito, e aí tem assim, ó, sincronizar eixos. E aí ele vai sincronizar com o eixo aqui do lado esquerdo. Aí o gráfico mudou um pouco, porque agora, né, eles estão como se fosse na mesma escala, os dois gráficos, certo? Que é o ideal nesse caso aqui, certo? Porque eu estou referindo à mesma medida. E aí, como eles estão no mesmo escala agora, eu posso ocultar esse eixo aqui do lado direito, se quiser, para não confundir, tá certo? Para não ficar poluído. Por exemplo, a gente vem aqui e não pede para mostrar o header. Aí agora sim fica tudo se referindo ao mesmo eixo aqui, certo? Esse aqui do total tem um pouco, se você pensar assim, se eu colocar aqui deixa eu ver aqui, analítico, se eu colocar aqui uma linha da mediana, né? Se eu colocar aqui, deixa eu ver aqui, uma linha de referência aqui, por exemplo. Eu colocar para o painel aqui. Na verdade, eu queria só pro que tem o acumulado, tá certo? Aí eu quero a média, pronto, não vou botar mediana. Pronto. Nessa questão aqui da mediana, tá certo? Aí agora, qual é a relação disso aqui com o que você está falando dos quartis, né? Ó, abaixo, aqui desse ponto aqui, onde a linha amarela, né, cruza a linha da mediana, metade dos valores, né, estão abaixo, né? O acumulado desses valores somam a metade aqui, até esse ponto aqui da linha. Acima disso, como se fosse os dois últimos quartis, né? Mais acima, tá certo? Então, essa é a relação desse acumulado. Eu posso fazer a mesma coisa com o histograma, traçar aqui uma linha vertical onde fica a mediana, por exemplo, e aí exatamente metade dos valores estão naquele abaixo, né? Nos dois últimos quartis, e a outra metade nos dois primeiros quartis aqui de cima. Tem muito outlier aqui de lucro negativo, né? Ok, pessoal? Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.